Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai examinar o tema, um colóquio internacional, Rio+20, Biodiversidade, o futuro que queremos. Para nos falar sobre esse tema, o nosso convidado é o subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, a quem dou as boas-vindas e agradeço pela presença. Muito obrigado. Esse colóquio é uma promoção não só do Itamaraty, como também das comissões de Relações Exteriores e Meio Ambiente do Senado Federal. Embaixador, o evento enorme, mundial, realizado no Rio de Janeiro, a Rio+20, que está na sua fase de implementação de tudo aquilo que foi lá decidido, tem uma pauta especial aos parlamentos do mundo. No caso do parlamento brasileiro, qual é a responsabilidade que lhe cabe? Bom, a Rio+20, como se sabe, foi a maior conferência da história das Nações Unidas. Nós tivemos quase 50 mil pessoas registradas que participaram na conferência, entre delegados governamentais, mas também representantes da sociedade civil e, sem dúvida nenhuma, representantes de parlamentos internacionais. Porque os temas tratados pela Rio+20 são temas que afetam a vida como um todo, e especialmente no que tange ao estabelecimento de uma agenda de desenvolvimento nova, pós-2015. E os parlamentos, sem dúvida nenhuma, terão um papel fundamental a desempenhar em termos de legislação e de busca de implementação dessa nova agenda. É claro que as decisões lá da Rio+20 não eram nada simples, até porque tinha um conteúdo inovador, uma economia verde, como se considerou, se chamou lá no Rio de Janeiro. Mas, posterior a ela, e até antes dela, nós vimos agravar-se uma crise internacional que torna ainda mais complexa, não apenas aprovar uma agenda nova, né, sustentável, mas resolver velhos problemas de economia que estão tornando-se mais difíceis. Como é que isso dificulta o nosso trabalho? Não há dúvida de que os temas da Rio+20 permeiam a nossa vida como um todo, porque no cerne da sustentabilidade, como nós entendemos, está o combate e a erradicação da pobreza. A sustentabilidade tem que ser sempre encarada do ponto de vista econômico, ambiental e social. Se não fizer sentido em alguma dessas três dimensões, não existe sustentabilidade. E essa é a nova mensagem da Rio+20, que, na verdade, é uma recuperação do legado da Rio92, que não chegou a ser implementado plenamente até hoje. E a Rio+20, portanto, teve como função retornar a discussão e a implementação das ideias a esse esteio, no sentido de que temos que agir pensando em termos econômicos, em termos sociais e em termos ambientais. O senhor foi um dos homenageados nesse colóquio internacional e cumpriu aquela função decisiva que nós todos reconhecemos no senhor lá durante a Rio+20. Posterior a ela, o senhor provavelmente deve ter na sua agenda visitar os países para ver o andamento das aplicações. Como isso tem se dado? Qual a avaliação que o senhor faz? Existe uma agenda internacional muito intensa do pós-Rio+20. Pós-Rio+20. Ou seja, da implementação das decisões tomadas na Rio+20. Especialmente nas Nações Unidas, nós começamos a negociar uma das grandes conquistas da Rio+20, que foi o estabelecimento de objetivos de desenvolvimento sustentável. Como se sabe,
existem hoje em dia vigentes os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são voltados muito para as necessidades mais básicas dos países mais pobres e das populações frágeis. Esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, eles têm um prazo até 2015. A vigência deles vai até 2015. Então, nós tivemos que pensar na Rio+20, o que fazer depois disso? E surgiu a ideia, então, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que não seriam apenas voltados para as necessidades mais urgentes do ponto de vista econômico e social, mas também uma visão planetária maior. O que o mundo precisa para atacar certos problemas. E aí não mais voltados apenas para os países mais pobres, mas sim objetivos para todos os países do mundo. Essa é uma grande conquista da Rio+20 e a negociação desses objetivos já começou. Portanto, e ela tem um prazo até 2015 para se concluir. E, portanto, a agenda tem sido muito intensa no sentido de ouvir a sociedade, no sentido de negociar com os países para chegarmos a objetivos que reflitam um consenso e que reflitam as verdadeiras necessidades apontadas, não só pelos governos, mas pela sociedade civil também. O senhor poderia nos fazer uma reflexão sobre o seguinte aspecto. É claro que a persistência da crise econômica, sobretudo em países centrais do desenvolvimento capitalista, tem levado a várias consequências, desdobramentos, como, por exemplo, a formação recente, o anúncio da formação pelos BRICS de um banco, dos BRICS, um banco voltado para o desenvolvimento. Como que iniciativas nesse sentido podem se harmonizar com aquela pauta definida lá pela Rio+20? Sem dúvida, são iniciativas fundamentais, porque se encaixam perfeitamente numa visão que se recusa a esperar que apenas os países ricos tenham as soluções. Ao contrário, hoje em dia nós estamos vendo que, e a crise mostra isso, que estão batendo à porta dos países ricos problemas que anteriormente só existiam nos chamados países em desenvolvimento. Crise de desemprego, crise de dívida, o FMI tendo que socorrer alguns países. Portanto, a crise é dura e ela leva, por um lado, a retração de países tradicionalmente doadores que participavam ativamente de cooperação internacional nas áreas de desenvolvimento sustentável, mas, ao mesmo tempo, torna esses países mais sensíveis a problemas que antes para eles eram dos outros e não deles apenas. Vários países do norte viam a questão do desenvolvimento sustentável muito mais pelo prisma ambiental, porque, de uma certa forma, eles já tinham resolvido os problemas econômicos e sociais internamente. E só faltava a parte ambiental, que eles vinham degradando há séculos. E eles, de repente, viram que não é apenas... A crise deles não é apenas uma crise ambiental, mas também é uma crise econômica e social, com taxas de desemprego muito altas. Então, a Rio+20 chega numa hora em que todos os países do mundo têm a consciência de que temos que ter soluções que funcionem do ponto de vista econômico, ambiental e social. Ao sediar a Rio+20, o Brasil foi apresentado ao mundo como uma espécie de potência ambiental, mas também como um país portador de uma experiência própria numa área que se enquadra bem dentro da agenda ambiental mundial e até da Rio+20, que é da energia renovável. O Brasil tem
a experiência do etanol, da agroenergia. De que maneira essa questão das energias renováveis, não apenas incluídas, que foram na agenda da Rio+20, estão se desenvolvendo com programas de Estado nos diferentes cantos do mundo para uma pauta execuível mundialmente? Isso é uma questão central. O Brasil chegou a Rio+20 como talvez um dos poucos, se não o único país que vinha fazendo progressos bastante consistentes nas 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Poucos países podiam mostrar, como nós, um progresso equilibrado nessas 3 áreas. E a questão da energia renovável, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes vantagens comparativas que nós temos. E você mencionou o etanol e a agroenergia. Sem dúvida, elas são parte dessa vantagem comparativa a que eu me referi. Porque poucos países como o nosso têm condições de produzir energia renovável com sustentabilidade. E mostrar a outros países que sim, isso é viável e sim, isso tem um impacto extremamente positivo, especialmente na questão da mudança do clima, com a redução de emissões de gases de efeito estufa. E o governo é bastante consciente disso e temos feito grandes esforços junto a parceiros internacionais para a promoção dessas energias e com o objetivo maior de tornar o etanol uma commodity, algo que possa ser transacionado no mercado mundial como mais uma fonte alternativa de energia e, esperamos nós, uma solução viável para o grave problema das emissões de gases de efeito estufa. Como o Brasil foi um dos pioneiros, né, provavelmente o pioneiro através do Proálcool, né, já lá se vão mais de 3 décadas, 4 décadas, é de se esperar que o Brasil possa cooperar em grau de vanguarda com esses países que o senhor mencionava, sobretudo em regiões como na África, onde há condições climáticas similares para o desenvolvimento. Mas algumas grandes empresas brasileiras, privadas, mas também empresas estatais brasileiras, como a Embrapa, estão presentes também em algumas dessas regiões. Qual poderá ser o efeito para impulsionar, digamos, uma avançada na energia renovável? Não há dúvida de que alguns países do mundo, não todos, terão condições de produzir um etanol como o nosso, em condições de sustentabilidade. E aí eu sempre digo, sustentabilidade econômica, social e ambiental. Não basta ser uma delas. Não basta ser uma delas, tem que ser as 3. E nós temos ajudado muitos países na África a conduzirem estudos sobre a identificação de possibilidades de plantio de cana e de produção de etanol, vários países da África. Sim, há uma presença de empresas brasileiras na África, mas não apenas, também em países da América Central, Caribe. Há todo um esforço de busca de parcerias. Nós temos feito isso não só nesses países que eu mencionei, mas também parcerias com países desenvolvidos que são potenciais consumidores, alguns deles já são consumidores, mas que têm interesse, aqueles que não são, em passar a ser. E também, portanto, é nosso interesse mostrar as potencialidades do nosso etanol e como ele pode ser feito bem feito. Nesse período transcorrido da Rio+20, quando ocorre
um simpósio como esse, né, realizado pelo Senado, em que se diz o futuro que queremos, fazendo uma retrospectiva de toda a agenda cumprida e aquela por cumprir, o senhor diria ao nosso telespectador qual é o futuro que queremos em termos ambientais e até civilizacionais, por que não dizer assim? O futuro que queremos é um futuro em que a centralidade seja a erradicação da pobreza. E isso é o que diz o documento final da Rio+20. É um tema indissociável. Indissociável. A erradicação da pobreza, a valorização do ser humano, tudo isso feito com respeito à natureza e com uma busca, sim, de desenvolvimento econômico. Como eu disse, as três coisas têm que vir juntas para que haja sustentabilidade. O documento final da Rio+20 aponta vários caminhos. Foi uma conferência que, diferentemente da Rio92, não foi o final de um processo. A Rio+20 é, sim, o início de um novo processo com o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com uma visão de progresso, bem-estar, inclusão social, direitos humanos e proteção ambiental ao mesmo tempo. É possível, não há por que não ser feito dessa maneira, e a Rio+20 mostra que essa é a agenda do futuro que nós todos queremos. Em algum momento, lá na Rio+20, parecia que alguns grandes países teriam dificuldade em aceitar a totalidade das premissas e dos compromissos assumidos. Evidentemente, um consenso em matéria de 194 países da ONU é muito difícil, mas o senhor diria que a Carta vem sendo assumida a contento pela totalidade dos países? Eu diria que sim, A grande vantagem de se obter um texto de consenso é que temos a certeza de que todos estão de acordo com ele. E, portanto, não haverá vozes dissoantes no caso. E temos a esperança, sim, mais do que esperança, a certeza de que a implementação vai ser feita a tempo e a hora, até com sentido de urgência, porque a crise está aí e não há como sair dessa crise sem uma visão de sustentabilidade, sem uma visão de que temos que atender às três dimensões. Embaixador, uma última perguntinha, ainda há tempo. Nós estamos aqui no meio de comunicação e a comunicação é parte dessa ideia mais contextualizada de sustentabilidade. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para aquelas tarefas que talvez coubessem especificamente aos comunicadores, aos meios de comunicação, para ajudar nessa pauta da Rio+20 e biodiversidade? Bom, se eu puder dar algum tipo de conselho, eu acho que é essa busca constante de alternativas criativas, inovadoras, e que muitas vezes elas estão esquecidas em práticas tradicionais que se perderam, mas que, na verdade, são muito mais sustentáveis do que algumas coisas novas que vieram depois. Então, essa busca que é inerente à função dos comunicadores, essa busca da inovação, de caminhos alternativos, isso vai nos levar sempre para frente, nessa trilha que é a trilha da sustentabilidade. E sempre com esse olhar voltado para as três dimensões, atuando harmonicamente. Ok. Queria agradecer muito a presença do embaixador. Eu é que agradeço. Nós estivemos aqui falando sobre o colóquio internacional Rio+20 e Biodiversidade, Futuro que Queremos, que é uma promoção das Comissões de Relações Exteriores e Meio Ambiente, aqui do Senado Federal, e que teve como um dos seus homenageados, o homenageado principal, o embaixador
Luiz Alberto Figueiredo Machado, que é o subsecretário-geral de Meio Ambiente, Energia, Ciência e Tecnologia do Itamaraty, o nosso Ministério de Relações Exteriores. Muito obrigado, parabéns. Muito obrigado. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas daqui da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até a próxima. Tchau.